Fala, turma! Estamos aqui de volta mais uma vez com o nosso podcast o RM Talks, né? Lembrando que nós temos o RM Talks aqui toda sexta-feira, em vídeo, sempre com convidado, sempre para a gente tratar de algum tema relevante, um pouco mais ou aprofundado, um pouco mais demorado, mas também todos os dias, né? Eu falei semana passada, essa semana começou o RM Daily Bites. Ali eu falo no podcast mesmo em áudio para você estar lá no Spotify, na Apple e em várias outras plataformas de streaming de podcast. E você tem lá no comentários ali sobre notícias diárias, em torno de 10, 15 minutos, coisa rápida, todo dia de manhãzinha, você já pode ir lá pra academia e já fazer. E hoje, né, a gente, na verdade, vou contar a história um pouquinho, porque que a gente tá aqui, né? O Torcaio, meu colega ainda de esporte Ô, também, mas grande advogado, direito digital, direito público. A gente volta e meia ali numa entrada na e saída piscina, da né? piscina, a gente troca umas ideias de direito digital. Você viu aquilo, viu aquilo? Eu falei, e um dia a gente começou a conversar, né? Foi nesse dia foi até sobre das fake news, né? Que a Foi gente começou super. uma discussão um pouquinho mais aprofundada e essa discussão foi estendendo no WhatsApp. Eu falei, cara, peraí, a gente vai discutir aqui no WhatsApp só nós dois, né? E, e vamos levar isso lá pro RM Talks, Sim. bater um papo, trazer um pouquinho dessa. Na verdade, a gente não vai explicar nada, né? Eu acho que a gente tem que aqui provocar a discussão sobre essa influência, né, de influenciadores e dessas questões relacionadas aí a Blaze, a Beth. E antes da gente começar, né, só fazer um pequeno histórico aqui. Eu prometo que eu deixo falar, tá? Eu Tranquilo. digo. Ih, E é aí, uma formal, você aula. pode, não, você pode interromper, fica à vontade. Só pra quem estiver assistindo, às vezes muita gente não sabe, e eu percebi que muita gente não acompanhou. Talvez seja uma bolha que eu estava ali vendo essa questão da Blaze, né? Nosso colega aqui que tá na mesa de som, ele sabe mais do que a gente, sabia tudo o que estava acontecendo, ele foi e me explicou aqui no outro dia. Bom, o caso da Blaze, o que que importa aqui pra gente, né? Começou com uma história de um tal de que eu nem sabia que o cara existia, né? Assim, com todo respeito a ele aí, mas eu não acompanhava nada de um tal de Daniel Penin, que era Isso mesmo. era mais famoso ali no Instagram. E aí ele virou youtuber, pelo que eu vi, ele tem menos de uns 6 meses, mais ou menos, e o cara resolveu fazer um vídeo denunciando uma fraude, uma grande máfia da Blaze, com uma, segundo o Felipe Neto ali, fazendo uma baita de uma edição de After Effects, não sei o quê, mas ele pegou uma vertente sobre a Blaze, que e aí o termo correto é um cassino online, mas eles chamam de casa de apostas esportiva, inclusive o Santos Futebol Clube fala assim, mas enfim, depois nós vamos comentar sobre isso. E ele fez um vídeo dizendo que alguns influenciadores como Felipe Neto, Neymar, eles estavam ganhando nas perdas, né, dos Uhum. apostadores. Hoje o cara, ele convenceu o cara a apostar, fala assim, ó, Caio, vamos lá, aposta que é bacana. Inclusive, Felipe Neto tem uma postagem dele falando assim, ó, vem que é renda Renda extra, né? extra. Renda extra para aposta. E virou um jogo de narrativas ali, ele falando que esses, então, que eles sabiam da responsabilidade, mas com vertente principal falando quem é o dono da Blaze, aí faz uma pesquisa e tal. E eu confesso que eu fiquei envolvido com isso, sabe? Eu fiquei ali envolvido e eu fiquei acompanhando os vídeos. E de repente saiu o Rafael, que cuida de direito digital e que faz de vez em quando um OSINT, numa investigação open source na internet para os clientes. E eu fui na onda do cara e fui ali ouvindo, ele falando mal dos influenciadores, falando da responsabilidade e a dificuldade de encontrar quem é o dono da Blazer. Aí ele foi lá em Curaçao e não sei o quê. E eu ali envolvido, envolvido. E no final eu vi, gente, mas peraí, ele não. Aí no outro vídeo ele vai e mostra o registro.br do Uhum. domínio, coloca o nome do e-mail lá. Eu falei, gente, era a primeira coisa que eu teria feito, né? Mas ele foi tão envolvente nessa denúncia de que tal, de fato, o cara era, enfim, não existia. Mas o ponto que ele colocou ali, muito importante, era o seguinte: as pessoas estavam, e só por isso que chegou nesse ponto, né? Eu acho que se não tivesse tido fraude, não fraude, mas se não tivesse pessoas reclamando, não teria vamos dizer, essa discussão. E pegou ali no Reclame Aqui várias reclamações que, segundo ele, não respondidas e fez todo um jogo ali de narrativa para dizer que a Blaze não tinha representante, como de fato não tem no Tem. solo nacional. Então, assim, pouco importa se sabe quem é o dono. Fato é que o cara que tiver um prejuízo ali
ele vai ter muita dificuldade de receber esse dinheiro, porque não adianta, mas tem como citar lá fora? Tem, gente, tem como, né, doutor? Como é que é? A carta rogatória, né? Mas conta aí vamos contar a realidade pro pessoal que tá nos assistindo, a dificuldade que é. E aí tem essas reclamações e, e aí começou essa discussão sobre a influência, quer dizer, sobre a capacidade de instigar alguém, de provocar em alguém o desejo de comprar ou de participar de algo pelos influenciadores, né? Então a influência dos influencers e a responsabilidade deles. E aí eu vou puxar mais um gancho aqui nessa breve histórica antes da gente entrar, aí a gente quer falar assim, depois disso, o que nós temos de repercussões no mundo sobre a legislação. Um outro ponto que eu faço um link é algo que também estava me instigando. Há um tempo, há mais ou menos um mês, eu comecei acho que depois até do Ultraman, eu voltei e quis assistir, ficar mais ali próximo com a minha filha, e eu resolvi, ela gosta do Goiás, a gente morando ali perto, falou, vamos lá assistir. Eu falei, meu Deus do céu, vou, né? Eu sou tricolor fluminense, mas eu me submeti a essa tortura, né? Filha, gente. Aliás, minha filha, você sabe que tem outra coisa, né? Maria Rita. Ela, não sei se foi de propósito ou não, mas ela virou flamenguista, né? Nossa Se não, senhora. foi impressionante. Mas ela diz que a filha é assim mesmo na adolescência, né? Faz essas loucuras, Quando, etc. Pode falar. quando ela aprender do dinizismo, ela muda, né? Mas aí, o dinizismo, ontem o Diniz, ó, dessa Aquele semana, ele, empate, ele nossa foi, senhora. já foi expulso de novo, né? Eu até hoje, tem hora que eu acho que ele é um péssimo técnico, tem hora que aí quando ganho, eu já começo a achar, eu acho que eu tava errado, ainda não tenho uma posição sobre Decide. isso, não. O fato é que eu comecei aí, não, eu comecei, aí, bom, na verdade é o seguinte, eu comecei a voltar a assistir meu Fluminense até com o meu pai. Ah, E aí eu começando a assistir mais a Maria Rita também, com essa história do Flamengo, mas ela falou também que era Goiás. Falou, dos males o menor, né? Então vamos assistir do Flamengo. E aí eu comecei a ir no estádio com ela. E eu reparando isso, assistindo ao Fluminense, nos estádios. O próprio Fluminense tem o patrocínio da sim. Betano. Aí eu vendo outro time com outro bet não sei o quê. E aí lá no estádio, todas as placas de publicidade. Olha, eu contei num jogo do Goiás e Cuiabá, acho que foram no mínimo umas 5 publicidades diferentes ali de Uhum. bet. De alguma coisa bet e esportes da sorte que se faz justamente, ele até usa propaganda pra dizer que não é bet, né? Mas é Uhum. bet. É bad É, da tudo é Betfair. bet. E me intrigou essa coisa também de ver o tanto de personalidades vendendo e ofertando e motivando as pessoas a apostarem e tal, etc. E até fui com onde que depois a gente entrou numa outra discussão. Bom, dito esse histórico, assim, do que tá acontecendo, né? E aí casando. E aí. Até faltando um ponto também extremamente Crucial. relevante, que é o fato das fraudes no futebol. Aham. Aí veio o Ministério Público de Goiás, a questão dos jogadores e tal, e aí começa até a perder um pouco do tesão, né, assim, com o É, futebol. Pô, eu assisti o Fluminense lá pro cara. Aí o Felipe Neto vai ser expulso. Eu não sei se ele agora é porque ele é ruim e nervoso todo jogo, ou se ele faz isso pra uma aposta, né? Tô exatamente. brincando, né? Não é que eu tô acusando nada. Mas sabe, você vai começando a perder a credibilidade do esporte. E assim, querendo ou não, essas questões dessas bets, assim, o mais complicado é, a gente vai apostar na vitória. Mas quando a gente começa, não, vamos apostar em questões negativas, que nem eu esqueci o nome do senador, um senador lá do Rio de Janeiro, ele tava conversando numa entrevista do Senado. Falou assim, tá, isso aí, vou apostar num cartão, num escanteio. É uma coisa tão individual e tão fácil de ser manipulada Nossa, que é demais. complicado. Vou tirar. O cara vai ter um cartão amarelo. Cara, às vezes ele não influencia o jogo, mas ele vai ter um cartão Ele vai ter amarelo. um cartão amarelo. O Não cara vai vai ser ter. expulso. O jogo tá ganho. O cara vai dar uma voadora no É, pescoço do outro lá. Aí o juiz não expulsa. Ele vai terminar de bater no cara, né? Até, ó, vai expulsa. exatamente. Então, assim, realmente, esse ponto. Tem. Eu nunca entrei. Esses Sim. aí eu nunca cadastrei. Até porque. Eu acho que tem tantas e tem tanto marketing que eu tenho receio de uma hora, na hora que eu me cadastrar, eu nunca mais vou conseguir receber publicidade de outra coisa na É. vida, né? Porque é só de Isso você. aí é verdade, né? É impressionante quanto tem. Só de pesquisar o assunto que eu já recebi de publicidade de bet, não tá escrito. É um ponto que me chama a atenção. Assim, se você não aposta no resultado, porque o resultado é igual você falou, né? E depende do time inteiro, né? Depende do time. É coletivo o resultado, né? Quando a gente vai falar de questões individuais, assim, que é mais complicado ainda a questão ética. Como que você vai fiscalizar de forma efetiva? Ah,
Aquele cartão ali foi justo ou não foi? Aquele carrinho ali, assim, não é muito minha área, né? Eu não sou muito esportista, assim, em questão de coletivo, assim, mas eu vejo, assim, mais ou menos, eu sempre acho muito estranho. E a gente vê, né, que as legislações, elas tentam o máximo possível regulamentar questão de apostas esportivas, né? Então, Aí, mas pois é, eu vi, e a sim. gente já vindo para esse lado das leis, né? Porque são essas três situações, na verdade, são situações que estão muito interligadas. A Blaze não é a casa de aposta esportiva, mas o Santos assim a denominou quando foi Uhum, receber a aposta. Ele fala assim, mas por que que o Santos coloca lá na notícia dele lá que é casa de apostas esportivas? Porque ele não vai botar que é cassino, porque cassino é exatamente. proibido no Brasil, né? Exatamente. Apesar de que depois aí o Casimiro com o Felipe Neto começaram a discutir, falando assim, é isso mesmo, aposta quem quer, todo mundo sabe que... Falei, gente, peraí, vocês estão recebendo dinheiro de cassino, é a mesma coisa pra quem tá nos assistindo, é leigo, né? É a mesma coisa que receber dinheiro de bicheiro. Exatamente. É a mesma coisa. O pessoal tá tratando isso com uma naturalidade. Eu até falei isso num podcast outro dia, porque assim, cara, tô recebendo dinheiro de crime. Ah, mas isso é uma bobagem, porque os outros países têm. Não interessa. Enquanto aqui for proibido, é crime, Sim, né? exatamente. Então, E assim, a gente como operador de direito, a gente tem que ser legalista nesse ponto. É crime, não é, tem crime não como. tem Não tem interpretação assim do interpretação. tipo, assim, tem dos requisitos, Dos mas requisitos. agora, se é ou não, é. E aí, mataram alguém, matou, é crime. Agora vão ter ali as eventuais ah, agravantes, Sim, atenuantes, mas é crime. é crime. E assim, também, querendo ou não, ao meu ver, né, um viés agora político, não um jurista, legalizar uma coisa dessa, regulamentar, né, autorizar um cassino, é trazer mais problema de política pública pro Brasil, querendo ou não. Porque assim, a gente já tá lidando com tanta coisa, a gente vai trazer mais um vício ainda pra população e fica mais complicado. E querendo ou não, essa questão de influenciadores, assim, é incrível. Você vai ver qualquer vídeo no YouTube. Sim, sempre vai ter um urubu do Pix, um aviãozinho correndo, um cassino a respeito disso. E eu fico assim, cara, como que eu faço isso? Às vezes eu tô no TikTok passando assim. TikTok é muito geração, né, minha, assim. Aí eu Ah, tô lá vendo um vídeo à toa e de repente o cara coloca no mesmo, com publicidade. Ah, não, eu ganho de 100 a 300 reais por dia. Clica no link da minha bio. Você fica assim, cara, essa, como que essa propaganda não é regulamentada? E o pessoal aqui que realmente não tem nenhum tipo de educação digital, tal, para cair em golpes, etc, entra nisso. Então, querendo ou não, vai só aprofundando cada vez mais. Porque a Blaze, tá, tem toda uma questão de aposta, tem um site ali, você desce, assim, por mais que esteja em Curaçao, ainda tem um CNPJ, tem um registro, tem toda uma maquiagem, né, sim, pra é. diferenciar. Aí agora, quando vê essas questões de urubu do Pix, que tem muito Ah, essa aí eu não, influência, essas essa aí o que que questões, é? Essa aí me conta aí. É do Urubu do Pix é o que? É golpe? é, É golpe, é como né? se fosse uma pirâmide. Ah, transfere mil Ah, reais pra mim sim, no Pix, você sim. vai receber 5.000. Sabe, umas questões assim. E tem influencers divulgando isso. Ah, não, aí Divulgando de é. forma, assim, expressa mesmo. Então, assim, é ridículo toda essa questão, assim, da força do influencer. Às vezes, geralmente são influencers menores, né? Mas mesmo assim, um influencer menor, assim, com 200 mil seguidores no TikTok, Que que é uma isso, coisa cara, é muita pequena, influência, né? é Assim, uma influência e, enorme. e, e por quê? Assim, tem uma diferença, né? De quando a gente discutia, o ator da novela das oito, ele tá vendendo um produto, né? Uma cadeira de praia, não sei o quê. Cara, ali tem uma influência e já se discutiu muito até que ponto é a responsabilidade daquele ator por eventual problema que esse produto causava. Então, Exatamente. mas discutia na esfera de responsabilidade civil e tal, mas era uma jurisprudência até, assim, não muito pacífica, né? Uhum. Depende, claro, como indenização, depende muito do caso concreto, do que é o dano em si. Quando a gente pega isso e leva para a camada digital, para as plataformas digitais, que a gente tem já a influência da própria plataforma, o poder de disseminação daquele conteúdo, o poder de conversão, os posts patrocinados, as bolhas. Cara, aí vai falar assim que não tem responsabilidade, que o cara me dizer ali que é renda extra, que o cara não vai, que um ou outro. Ah, mas se o cara é burro de acreditar nisso. Gente, não é questão de ser burro, não, é questão de ter acesso ou não a conhecimento, né? E nós Exatamente. estamos num país que, infelizmente, nosso nível educacional, mas isso é em qualquer Em lugar. qualquer E, lugar. e às vezes até pessoa que tem conhecimento. Eu já passou no escritório vários casos assim de pessoas que são muito bem, estão bem de vida, que estudaram em escolas boas e que caem em golpes, cara. Uhum. Né? O malandro convence ali facilmente o influencer também. Exatamente. E, querendo ou não,
É até uma coisa que o Barroso falou agora num congresso que teve aqui no STF de Justiça e Inovação, né? Antigamente, quando a gente falava de constitucionalismo, a gente falava, é o Estado, né? É uma forma da gente conseguir direitos contra o Estado. Aí hoje em dia, com a evolução dessas gerações de direito fundamental, a gente acabou tendo um direito fundamental à liberdade cognitiva, por exemplo. E o que que seria? Simplesmente entender que às vezes o que vem pra mim não é o que eu realmente quero, é só uma questão de algoritmo. E assim, fica realmente deturpado e acaba favorecendo cada vez mais golpes. E a gente não tem transparência nenhuma a respeito disso. Até porque você falou sensacional, porque assim, a liberdade cognitiva, né? Eu tô na Sim, bolha o tempo todo, ainda tô nessa bolha. Quando eu vou questionar se aquilo ali é um golpe ou não, a própria bolha me diz que não é. exatamente. Que é complicado. E E aí, o aí que eu que não é? sei sair da bolha, então eu fico ali achando, não, peraí, isso aqui é golpe, mas o Caio me disse que é É legítimo, legítimo. que a tia da avó dele ganhou isso aí. A gente precisa de olhar com mais atenção, assim, cara, e eu fico. Você falou assim de bolha, a gente. Olha como tá tudo interligado, né? Nós estamos falando de regulação de plataformas digitais, projeto de lei das Sim, fake news. é, Tem a questão agora das apostas, das fraudes que estão querendo revisar essas sim, apostas esportivas, também a legislação, eu queria que você falasse também um pouco disso pra gente. sim, E da. Porque, e também agora falando sobre essas questões dos influencers, né? Só pra gente pontuar, né? Vamos colocar assim os pontos específicos do que a gente, aonde que a gente tá hoje, né? A gente tem uma legislação que das apostas esportivas, que eu até, não é também minha área, mas sim, como tá tendo essa influência no online, eu até fui me aprofundar e eu fiquei impressionado de ver que não é uma legislação de fato abrangente. Nós temos sim, ali uma lei, para quem não sabe, é uma lei para prever verba para a segurança pública, é um Fundo Nacional de Segurança Pública, se não me sim, engano é esse nome, não é isso? E lá ele prevê uma nova modalidade de lotérica, que é da União, mediante autorização e concessão da União para o uhum, setor privado, relacionada a eventos reais esportivos. sim, Pronto, essa é a regulamentação. Quer dizer, essa é a lei. E aí não tem nada de muito específico sobre o que pode, como que deve ser feito, questões de aonde que ela vai estar sediada. Tem muitas bets que estão realmente fora do país. E a regulamentação que vem disso ainda não saiu, embora a legislação tinha falado que ia vir em 2 anos. E sim. essa lei é de 2018. 2018. 2018. Então já são o quê? 5 anos sem ter regulamentação e tá Sim, todo mundo nadando de braçada. E aí nós temos também em relação ao caso da Blaze, entra essa, porque a Blaze não é casa de aposta esportiva, ele é um cassino, né? Eu até brinquei que a não ser que o foguetinho que ela lança lá seja uma corrida espacial numa competição da Red Bull, mas ali não é evento esportivo, então é um cassino e cassino ainda está proibido no Brasil, tá? exatamente. Então, e a última questão que é o poder dos influencers, a gente tem legislações ou não no Brasil sobre Uhum. esse assunto e a gente entrar nesses pontos, vamos dizer, não jurídicos, porque aqui a gente Sim, não quer ficar tentar muito evitar termo, o não. máximo juridiquês, né? Mas, assim, o que que tem hoje, assim, Caio? O que que É, você tá bem inteirado do tema? então, a respeito de casas esportivas, etc., assim, já é cultural nosso, querendo ou não, né? Principalmente, assim, eu vejo na minha geração especificamente. Eu tenho amigos que dizem viver de aposta. É Né? Eu mesmo? tenho amigos que dizem viver de aposta. Então, vão me ouvir aqui, deve estar ouvindo, já sabe o que eu tô falando e tal. Mas, assim, não sei como Eu funciona. vou chamar ele aqui, mas eu quero só as dicas. Eu também tô querendo, eu tento acompanhar as dicas lá, mas depois quando eles falam pra apostar no Bahia, eu falei, não, Eu vou. não consigo acertar a vitória do Fluminense, nem. Do Fluminense é difícil mesmo. Quando eu acho que ele vai bem, que eu já faço uma aposta lá pra 3 títulos no ano, tô vendo se a gente só tirar um vice já tá bom. Não, a gente tem que apostar pra cair pra Série B, não tô brincando, Não, Deus me faz isso livre. não. Mas enfim, o ponto é, a gente tem essa regulamentação específica, a gente tem várias PLs tentando definir de uma forma específica, na verdade é um jogo de fantasia, para eles conseguirem autorizar a respeito de aplicativos na Play Store, por exemplo, porque tem, querendo ou não, uma dificuldade desses aplicativos de aposta entrarem na Play Store, por conta de regulação do Google e etc., também muito inspirado em regulação também europeia. Mas eles mas ele não tem essa, por exemplo, ali ele tem uma legislação, ele não pode justificar que tem que é a lei, acho que é a
a 14, A 13 13758, se eu não me engano. 3758, falando lá que ele é uma aposta por cota fixa, etc. Ele não pode justificar aqui. Sim, ao meu ver, pode. Pois Mas é, eu realmente não qual que é a entendi a diferença. justificativa Porque, querendo ou não, se você for olhar, tem site que vai ter lá no aplicativo, vai ter outras empresas que não Isso estão, não daí tem esse assim, aplicativo de forma eu não me expressiva. aprofundei nessa lei do jogo, nesse projeto de lei, Sim, mas jogo de por que que eles querem jogo de fantasia? Esse jogo de fantasia não é fantasia, né? É um é, evento é um esportivo, evento esportivo. E eles até colocam isso nesse projeto de lei, que informando também assim, ah, teria. é um jogo esportivo, um evento esportivo real e etc. O meu ver disso é que é o seguinte, isso é a empresa legislando. Querendo ou não, é uma influência legislativa de órgãos privados, né? Será que é por conta da limitar? Porque a aposta que está permitida hoje é aquela que eu sei quanto que eu vou ganhar, Sim, né? E se eles talvez criarem uma legislação que ele cria essa possibilidade de jogo, e pelo que eu bati o olho, ela não tem nada isso é de verdade. limitador de cota fixa. Tô pensando isso aqui até agora, aqui nesse Pode ser. bate-papo. Ela falou assim, ó, na partir do momento que tiver essa lei, eu posso ampliar, fazer um cassino. É interessante. Fazer um Nesse ponto aí cassino a fica um pouco partir de mais eventos fácil. esportivos. É, porque querendo ou não, essa lei vai favorecer mais essas empresas que utilizam é, criação de times com outros jogadores, por exemplo. Ah, vou escalar tais jogadores, esses jogadores vão se dar bem na Série A, Não, na pode dar Libertadores, nome. Você tá etc. falando é o É tipo o Cartola. O Cartola. Cartola, essas outras assim. Então, a partir disso, eu vou ter uma pontuação específica e vou me escalar num ranking. E a partir disso, eu vou ganhar uma coisa, algum ponto específico, alguma premiação específica, Não essas tá nada questões, de, né? Não não tem é, nada de não tem errado, nada de assim. errado nessa Eu acho que questão. tudo é uma questão de transparência e dizer Sim, como que isso é feito, né? sim, Talvez nessa legislação aí o que a gente pode pensar que é o fato, acho que é a grande problemática hoje, que é a questão dos influenciadores, sim, né? Mas aí não só do influenciador, é como que isso é exposto para o consumidor. exatamente. Assim, essa questão de casas de aposta, assim, como já é autorizado, o único ponto é regular de forma efetiva, né? Às vezes uma MP, que o pessoal sempre fala, de pegar, ah, não, vamos vincular algum CNPJ aqui brasileiro para o pessoal ter algum fundamento caso tenha algum golpe ou uma falha na prestação de serviço, aí tudo bem. Só que agora o mais complicado ainda, querendo ou não, é a atuação dos influencers. Porque assim, aí a gente falou, né, questão da liberdade cognitiva, muitas vezes a gente realmente não consegue entender se o que a gente recebe realmente é do nosso gosto. Ou é somente uma teoria da conspiração aqui, né? Não, mas não é conspiração, não. É. Inclusive, é o livro que eu trouxe hoje aqui Sim. para mostrar aqui, justamente, e indicar, que é o livro que eu sempre cito a Shoshana Zuboff, Aham. né? Fala justamente sobre essa era do capitalismo de vigilância. Sim. Então, isso já não é mais conspiração, não. Sim, que geralmente. Então, eu entendo essa preocupação. Tem um ponto, inclusive, que você falou, assim, de precisar de regular, da questão de estar no solo brasileiro, que me chama muita atenção, porque a lei específica que prevê essa modalidade lotérica, ela não traz nenhum requisito para essas empresas explorarem, a não ser apenas a autorização do Ministério da Fazenda. Sim. Como não há uma regulamentação expressa, e aí, né, claro, falando de fora e como advogado olhando a documentação que nos é posta hoje, a legislação, não há nenhum critério objetivo para essa autorização. Sim. Então, eu não sei se, por exemplo, algumas bets aí que estão sediadas fora do Brasil, elas tiveram que nomear algum representante aqui para conseguir essa autorização, ou se a autorização ela não está considerando isso. Ela simplesmente autoriza, pronto e acabou. É, que eu acho muito provavelmente que deve somente autorizar e pronto, acabou. Porque aí nós estamos falando de um risco, por exemplo, como é que você fala, Exatamente. se há uma atividade que justamente ela depende, a União, ela quer ter o controle, ela tem a prerrogativa e ela concede ou autoriza para justamente proteger o cidadão e ela não tem nenhum critério sobre essa empresa para que quando esse cidadão tenha um prejuízo, ele possa reivindicar seu direito, porque muitas pessoas não estão entendendo que talvez se a empresa não me pagar ou se ela sumir da noite pro dia, eu não tenho a quem socorrer. E aí, a União Federal vai ser corresponsável por ela ter dado uma autorização precária dessa? Infelizmente não, né? É. Então, assim, é algo que chama a atenção dessa preocupação. Agora, do fato dos influenciadores, cara, o Sim. que eu vejo?
E eu não sei, você pode, assim, a gente vai falando, tá? Eu Não, não quero te perfeito. interromper, não. Assim, Sem depois o problema. povo vai falar, não deixa ninguém falar, tal. Não, Que não é isso, isso? não. É que vai vir na ideia aqui na cabeça, Sim, assim, cara, o influenciador, né? Vamos pensar assim, publicidade. O que a sim. gente tem de publicidade hoje de regulamentação? Qual a defesa do consumidor? Uhum. Toda oferta tem que ser clara e eu assim tenho que perceber como oferta, né, imediatamente. Então, se eu tiver, por exemplo, se eu estivesse vendendo esse livro, se colocasse um link aqui, as pessoas tinham que entender que era uma Que é uma venda. Eu publicidade. tinha que falar, mas não estou vendendo. Aí, isso, então, assim, isso é uma lei, para quem não sabe, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Mas é plenamente, uma ótima lei em termos de abrangência, só que a gente tem uma dificuldade enorme no Brasil de começar, de aplicar as leis que a gente já tem e a gente fica querendo criar novas. Então Exatamente. ninguém pune o influenciador que ele vai ali e oferta um produto de forma obscura, mesmo porque ele não é, vamos dizer, da cadeia de consumo, talvez ele só está fazendo a propaganda, mas em termos de responsabilidade civil já poderia, só que fica a critério do Fica a judiciário. Aí eu critério. até entendo a necessidade de uma legislação mais específica. Sim. Agora, um outro ponto é assim, então quando ele vai fazer essa publicidade de deixar claro que é publicidade, de responsabilizá-lo, pode até precisar de uma legislação mais clara. Agora, tem um outro cenário que não precisa, que é quando ele oferta o cupom. Interessante. Por quê? Porque quando ele oferta um cupom de desconto ou um link de afiliado, etc., ele participa. Eu já vi alguns doutrinadores defendendo essa linha da cadeia de consumo. Então, ele é também fornecedor. Entendi. E sendo um fornecedor, ele vai responder Informação. diretamente também por qualquer prejuízo. Então, você comprou lá um curso com o cupom do Caio e o curso foi não ruim, né? Porque curso não tem, né? É meio difícil de definir. Mas se você comprou o curso e por alguma o curso não aconteceu, não te entregou o Sim. material, etc, quiser punir, o Caio poderia ser responsabilizado segundo essa linha defendida. Então, assim, Perfeito. e em relação à influencer, nós não temos nem na plataforma, desculpa, na lei, no projeto de lei de fake news, porque lá é focado na influência das plataformas digitais e não das pessoas naturais. E, e agora, mas a gente teve um país agora Sim. recentemente que deu um pontapé nessa história. Não, Conta pra gente um pouquinho. exatamente. Essa questão, assim, de influencer, dessa responsabilidade é muito interessante. Vou até fazer um adendo aqui. Tem um doutrinador muito bom que eu gosto. Ele tem um livro, já tá um pouquinho desatualizado, 2019, que é o Marcelo Romão. Não sei se você chegou a ler o livro dele. Eu sou da época do Humberto Teodoro Júnior, Ah, não. É um pouquinho mais novo esse aqui. Silvio Venosa. Silveno. O Ponte de Miranda? Não, tô brincando. Monte... Bom, é sacanagem. Não, mas enfim, ele vai atribuir algumas questões de danos na internet, né? Que ele vai falar, tem responsabilidade, no caso, horizontal, né? Que no caso seria eu e você, supondo que eu faça uma difamação de você numa rede social. Ou a vertical, no caso, provedor comigo. Ah, vazou meus dados. Eu digo ainda mais, assim, com todo respeito ao Marcelo Romão, que deveria ter uma a mais, que no caso seria a responsabilidade transversal. Aquela que, querendo ou não, tem um interesse público envolvido. E no caso de influencer, caso das bets, etc., é dessa forma específica. E a gente vê isso sendo exportado pela legislação francesa. E por que é importante a gente falar da legislação francesa? Cara, o que acontece lá vai puxar pra cá. Sem Não tem dúvida, como, né? não O tem próprio como. Regulamento Europeu de Proteção de Dados, Sim, Marco Civil, não, Marco Legal, marca a Marco da Inteligência internet. Artificial, O PL das fake news é basicamente PL das uma fake junção do news, NetzDG, do do de DSA, serviços digital, a lei de serviços sim. digitais. É, tudo é uma junção. Então, o que que vem com essa lei francesa, né? Porque ela não veio uma vanguarda, especificamente de regulação, que vai fazendo algumas vedações e algumas implicações para influencers. E o que que acontece? Por exemplo, essa questão da publicidade. Então tá, mas assim, só para vamos Sim, entender, isso é uma lei, tem uma lei agora na França voltada para esse tipo de para a situação. responsabilização de influencers. Ah, Especificamente para isso. Ditando algumas regras específicas que o influencer vai ter que começar a seguir atuando na França, especificamente. Mas, o que que acontece? Querendo ou não, eles também atribuem algumas coisas para os provedores. Por exemplo, o influencer tem que deixar claro, de uma forma bem específica, que o serviço que ele está
divulgando ali seria, no caso, trata de uma publicidade. E a gente vê isso acontecer. Parece Às que vezes, já tem, né? tem, Assim, às vezes no TikTok aparece embaixo assim, um pubzinho, senão mostra que é uma publicidade de forma mas aí específica, quando é patrocinado pela quando é plataforma. patrocinado pela Mas se o cara plataforma. tá igual a gente tiver um podcast que falando e comentar assim, eu não, né? Sim. Então, eu acho que nesse caso, talvez até a plataforma poderia disponibilizar alguma ferramenta específica para você mostrar que é uma publicidade, por exemplo. Isso Ah, aí é mas aí se o cara possível. bota ele bota lá assim, ó, bota Sim, um texto, os caras é botam isso tanta também. edição ali no vídeo, não dá pra colocar um texto, ó, conteúdo Sim, patrocinado. que também eu acho perfeitamente, que Ou nem isso que na eles tentam descrição do atribuir. Na vídeo. descrição do Eu vídeo acho até que a também. descrição do vídeo seria ruim, porque assim, a gente falar de transparência, quem é que vai às vezes ver um vídeo e vai ler toda a A descrição descrição, dele né? ali? Não Com um vê. monte de É, hashtag, só o bota robozinho 50 do SEO hashtags que vai lá pra ver o ré e olha lá, e né? olha lá. E eles tentam atribuir algumas questões, né? E o que pode acontecer a respeito disso aqui, assim? Que pode ser interessante aqui pra gente. Algumas vedações específicas. Por exemplo, não faz sentido um canal, por exemplo, o Muka Muriçoca, que também faz parte aqui da Blaze, que ele faz conteúdo, às vezes, até mesmo para adolescentes específicos, que é um cantadas enfadonhas aí da vida, que o público-alvo dele é pessoal de 13 até 18 anos, e esse pessoal, antes de ver um vídeo desse, vai ver um vídeo de cassino, que é um público que é totalmente voltado para o público de 18 anos. Isso aí você tá falando, é uma publicidade, é uma Sim, publicidade da plataforma, como por exemplo no YouTube, que ela coloca o vídeo antes do vídeo do cara, ou ele mesmo coloca, ele é não, que patrocinado. ele mesmo, como Aí é. patrocinado no conteúdo dele, como provedor de conteúdo, ele mesmo coloca no Ah, início. aí é um Que isso é um absurdo. absurdo que acontece muito. Querendo ou não acontece. E essa lei francesa, por exemplo, ela vem com Cara, um dois antídoto bom. absurdos, cara. Que isso? Esse eu não sabia, porque assim, o cara Sim, vai estar. Ele tá falando para um público que é menor. Não sim. tem capacidade civil para sequer abrir uma conta numa bet que fosse casa de aposta esportiva mesmo. Então, se ele fosse para bet XYZ, ele já não, o público dele não pode, tá? Porque as pessoas esquecem. Ah, precisa de consentimento de pai. Não, gente, é simplesmente não tem capacidade civil, Não é tem código capacidade civil. O civil, pessoal é. esquece que tem código civil. O cara não tem, ali quando ele vai se cadastrar, ele celebra um contrato, e um contrato, ele depende de ter capacidade para tanto. E Exatamente. ele não tem. Aí o público dele vai lá, não tem capacidade para abrir uma conta, porque essa conta ele tem que assinar o termo de uso, é um contrato. Mas pior, ele tá falando de um serviço que já é ilegal por natureza. Então ele tá falando pra pessoa cometer um ato, vai fazer um ato que já não poderia, para um serviço que é ilegal, que também não deveria Exatamente. existir. E assim, tá, que pode haver alguma divergência. Ah, não, porque alguns vídeos deles não são. Não importa. Felipe Neto, da mesma forma que ele vai falando em alguns vídeos, ele faz muita parceria com o Lucas Neto, que é principalmente pra criança. E assim, ele faz vídeo de Minecraft também. E quem consome vídeo de Minecraft? Criança. É criança. Então, se uma pessoa tá consumindo um vídeo dele no YouTube ali, muito fácil ser recomendado qualquer outro tipo de vídeo que também tem uma propaganda específica que é destinada, além de ser ilegal, né? Supondo que não fosse legal, supondo que aqui o cassino fosse realmente autorizado. Assim, pelo menos, eu acho, né? Espero que, se fosse legalizado, fosse para pessoas apenas maiores de idade. Aí tem que Tem ser, que né? ser, pelo menos Né? isso, Não é né? Da possível. mesma forma que as apostas esportivas também devem ser somente para maior de idade. Se eu for numa lotérica e colocar sei lá, um filho, alguma criança para fazer para mim, o operador de caixa vai falar: não, não, tem que chamar seu pai para vir aqui fazer uma aposta para mim. E tem que ser assim. E qual que é o problema dessa questão de influência? Vai chegar publicidade direcionada para todos os públicos. E querendo ou não, a gente vê isso acontecendo e é uma questão de política pública que deve ser efetivada. E o que essa lei tenta provar um dos pontos específicos? A gente vai fazer publicidade específica de apostas e etc. Tem que ser um aplicativo que só aceite maior de idade. No caso, a única coisa que eu tento pensar nessa questão seria aplicativo de relacionamento, que geralmente é só para maior de É idade, acima de 13, né? Porque eles usam a definição de menor da dos Copa, Estados né? Unidos, né? Sim. É. E, assim, seria mais ou menos isso. E também o provedor, no caso, né? Assim, o site, né? Ele vai ter que ter alguma ferramenta específica para retirar esse conteúdo. Assim, se estiver chegando para menores de idade. Então, querendo ou não, vai trazendo também atribuições para os provedores também para os influencers. Ah, Que é mais complicado nessa questão. assim, eu fico às vezes preocupado, porque são todos assuntos, assim, que são importantes Sim, hoje, que estão em discussão, e que às vezes a gente vai criando eles são todos muito ligados, e sim, as discussões elas estão acontecendo separadamente. Então, por exemplo, você falou aí só de. Você foi falando, eu já fui vendo projetos de lei que estão em andamento.
de criança, nós temos um que foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos agora do Senado recentemente, que é justamente querendo dar obrigar as plataformas a não permitir que crianças se cadastrem, aí no Brasil é menor de 12 anos, etc. O que, bom, tentar, depois eu volto nesse ponto. Aham, Então tem que tem umas críticas a esse projeto. sim, Mas e aí tem a questão das plataformas digitais, você está falando que tem obrigação para plataforma digital, sim, e nós temos o PL, que é das fake news, mas é de regulamentação, transparência, sim. etc., que já cria obrigações também. Ao mesmo tempo, nós temos um PL que discute o marco da inteligência artificial. Ah, Rafael, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver, porque Tudo a ver. o impulsionamento de conteúdo hoje é todo feito também por inteligência artificial. E aí, de repente, eu tenho um PL que vai falar sobre os influencers. Tá quase. Olha, vou dizer uma coisa, hein? Tá pensando aqui, tá quase na hora de um código, né? É, tá quase na hora de De um um código código, é um mesmo. código de direito digital, né? É, porque é ridículo, né? Seu Querendo ou código não. digital brasileiro. Voltando ainda na fala do Barroso, agora essa semana, ele também fala do princípio fundamental da inclusão digital. Como que uma criança, hoje em dia, você pega ela e fala assim: não, tá, a internet tá muito perigosa, não vai entrar na internet. Aí você vai comparar ela com alguém que tem realmente um celular pra realmente estudar, alguma coisa assim. O avanço dessa criança é muito maior. Então, querendo ou não, a gente tem que promover uma inclusão digital democrática e segura também para as crianças. E fica mais complicado ainda porque como que eu vou deixar uma criança com TikTok, sendo que ao mesmo tempo ela tá lá vendo um videozinho de Minecraft e de repente o cara pega e fala: "Não, vamos jogar o aviãozinho aqui da Blaze". Aí É um brinquedinho é um aqui, ó, pega aí o brinquedinho. cartão do seu pai, aqui é um brinquedinho inocente aqui, coisa boba, coisa boba, vem cá. Que é o que acontece, porque querendo ou não, influencer, cara, é uma coisa assim muito do limbo ali do direito. É o Querendo melhor ou nome não, que tem, né? Você não tinha uma influencer. definição melhor. É É influencer, né? É influencer. porque influencia pro bem ou pro mal, Pro né? bem e pro É. mal. E isso é complicado. Então, essas vedações que acontecem, se a gente for entrar em até coisas maiores, assim, questão até ambiental. Aquela polêmica da capivara filó que Pô, teve. pois é. Por exemplo, a lei francesa, ela fala assim, meu francês não é bom, viu, gente? Até pedir para um amigo meu traduzir aqui. Ah, é, Ela não, fala mas uma questão ali fala da questão de ambiental, animais, né? Que não de pode animais. fazer publicidade para Sim, animal. Bom, depois eu vou falar aqui uns pontos que sim. a lei traz. Que é importante também, porque querendo ou não, trouxe uma calamidade pública. E trouxe também uma diversão, uma divergência de opinião pública enorme. Porque o pessoal tava criticando o Ibama por tirar um animal silvestre. E assim, não faz muito sentido isso. O pessoal fazendo vaquinha pra pagar a multa do Ibama porque o influencer tava com o animal silvestre. Independente se tinha apego emocional, afetivo, etc. Assim, né, quando a gente vai analisar A gente questões está invertendo um administrativas, pouco, né? Assim, essa é, força ali. Mas eu sou de uma época, assim, em que quando a gente. E aliás, é um dos sim, fundamentos da internet em si. De buscar sempre uma liberdade, sim, liberdade plena, né? E que não sim, tenha nenhum tipo de restrição na internet, que a internet deve ser livre, etc e tal. E nesse sentido, muitos hoje defendem esse discurso que ainda hoje você não pode ter nenhum tipo de regulação tal. Eu acho que esse discurso já está ultrapassado, né? Assim, é, não podemos mais entender a internet de hoje, né? Com os serviços que estavam no meio digital no início dos anos 80. São completamente exatamente. diferentes, né? E depois também, em 90, começa a internet comercial, cara, completamente diverso. Então, assim, não dá mais pra gente ficar imaginando que não precisa ter regulamentação. E aí eu tô dizendo, não é só das plataformas digitais, mas dessas ações pelos potenciais danos que elas causam, né? Exatamente. A gente não é mais um cara que vai chegar ali no seu pé do ouvido na praça ou na escola e falar, ô, compra aquele produto, e tal. Não, cara, é alguém que vai falar para milhões de pessoas ao mesmo tempo. E aí vai ativar uma automação ali, né, das publicidades, como você bem Uhum, lembrou, tudo que vão ter um impacto sério, sim. né? Eu trouxe aqui alguns pontos da legislação francesa, né? Que ela traz aquelas práticas proibidas, né? A lei é muito nova, tá? É de início de junho. Sim, É, dia 9 de junho, se eu não me engano. ela proíbe, por exemplo, né, que ele não pode promover alguns setores e produtos. Por Sim, exemplo, produtos financeiros, né, contratos que tragam prejuízo, ativos digitais, é,
tokens. Aí como é que a gente vai conciliar? Porque a gente teve essa semana também a entrada em vigor do nosso marco das cripto, né? Então, ou Sim. seja, se a gente pegasse essa lei e trouxesse pro Brasil, a gente tem a regulamentação, mas não tem, assim, não é que não tem, são conflitantes, são coisas distintas. Sim. Uma é eu autorizar a prestadora de serviços de ativos digitais, né, que vai ali vender as cripto pelo Banco Central. A outra é o cara que vai fazer propaganda para essa empresa. Uhum. E se a gente pegasse essa lei da França do Sucesso para cá, o cara que vai prestar esse serviço, quer dizer, que vai fazer a publicidade, não poderia fazer a publicidade desse serviço que está autorizado. Sim. Produtos relacionados à saúde. Aqui, rapaz, trazer isso aqui pro Brasil, imagina, ó, tem até regulamentação do Conselho Federal de Medicina, mas ó, o que não pode? Prescrição de terapia, produtos, procedimentos plásticos, técnicas de intervenção, etc e tal. Então, tudo aquilo que fala assim, ó, olha aqui, faz aqui com o doutor fulano, que cortou uma bochecha aqui bacana, olha aqui, botox, etc e tal. Cara, tudo estaria proibido. Sim. Cara, olha, às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Eu sempre acompanhei muitas legislações assim surgindo de digital e tinha um ponto que chamava atenção, era falar na lei assim, que está assegurada a liberdade de expressão. Eu falei, gente, mas é na Constituição já. E eu era crítico, eu sempre falava, pá, mas que bobagem repetir. Aí depois, sabe, eu que amadurecendo, eu falei, não, na verdade, sabe, é que no Brasil a gente às vezes precisa repetir e reforçar que o que está previsto na Constituição também serve para essa relação que está aqui. Às vezes o óbvio, né, repetir. Então tudo bem. Por que eu tô dizendo isso? Porque nós temos regulamentação, mas se bem que eu ia falar que tem regulamentação do Conselho Federal de Medicina, né, proibindo tais práticas, mas aí o cara influencer não é da área Não de seria medicina, tanto assim. então acaba que seria bem-vindo. Aí onde que Sim. você falou, não pode promover produtos de animais selvagens ou não domésticos, né? Sim. Um dia eu, essa questão de animal doméstico é engraçado, porque. Engraçado não. Tem uma situação engraçada a respeito dela. Que tinha uma. Como é que tava no regulamento do condomínio? Secretário do imobiliário tá falando que Aham. era proibido animais. Não poderia animais. Como é que. Agora eu vou tentar lembrar até o final Aham. aqui, que era assim, do jeito que estava escrito, não. Irracionais. E eu li aquilo lá e eu na Assembleia de Economia falei assim: olha, eu gostaria que mudasse isso aqui, porque eu tenho 3 cachorros. Acho todos muito inteligentes. Mas eles não são racionais, né? Então, assim, eu acho que você queria dizer selvagens, tá? Então. Então não pode, imagina isso. Imagina. O Não, Border Collie é irracionais, racional e o não Pinscher pode. não é, né? Não depende da raça. Então não pode fazer propaganda ou comunicação, incluindo a de animais não domésticos, a não ser que tenha autorização específica. As práticas que devem ser regulamentadas, né? Comunicação limitada de alguns produtos. Por exemplo, que são promovidos pelos influencers, ele tem que deixar isso bem claro, né? Que está sendo promovido. Tem setores com algumas promoções limitadas, como de jogos, apostas esportivas, consumo de álcool, bebidas com açúcar, sal, adoçantes, medicações, drogas, avisos, informações médicas, orientações de saúde. Sim. O que os posts têm que é obrigado a manter, né? Assim, tem que avisar, você precisa para saber que aquilo ali é uma publicidade. Quando ele é patrocinado, tem que colocar que é publicidade ou colaboração comercial. Sim. Quando a imagem é modificada, tem que colocar que a imagem aqui no francês é image retouchée, né? Aham. Também não sei francês, mas a imagem é retocada, né? Esse é um ponto, assim, que eu acho um pouco até controverso, né? Porque, assim, se a gente for analisar Então, eu jornal, revista, assim, é tudo Eu não entendi modificado. se aqui era pro caso lá da base da WePink, Eu né? pensei exatamente Eu falei isso. assim, ó, não, esse produto é ruim aqui e tal, você coloca aqui, não pode colocar imagem. É, Mas, cara, se você pegar aí 99% dos blogueiros, toque imagem, toque né? mágico, Qual que é o imagina. sentido? E agora com IA, então, assim, se isso é uma imagem modificada, IA não, né? Não, Olha como é legal a gente pensar, discutir assim, conceito sim, jurídico, porque a imagem generativa, da tecnologia de IA sim. generativa, né? Ela é modificada? Não, ela é única. Ela Ela é foi única, é criada. verdade. Realmente. Isso é verdade. Só que, por exemplo, IA seria
necessário, né, informar que foi criado Ah, por mas aí IA, por vem aqui, ó, exemplo. quando um Sim, post é gerado por por inteligência artificial. inteligência artificial. Tem Ah, que então avisar. pronto. Que é, no caso, É, acho que alguém pensou nisso também. os Quando, compartilhados. quando o post é restrito ao público, por exemplo, não proibido para maiores de 18 anos, colocar essa menção. Sim. E todas as menções têm que ser clara, identificável e de forma fácil de ler. Então, aquilo que a gente estava falando de talvez deixar lá no texto do YouTube pode ser que não seja suficiente. É. Inclusive ele fala aqui, né? Tem que ser colocada na imagem, no vídeo ou na mensagem durante toda a promoção. Então o cara tá falando aqui, ó, compre aqui a base e tal, não sei o que, tem que colocar, ou vem pra a Blaze, ou vem pra Chase, etc. Tem que colocar o tempo inteiro. Promoção comercial, promoção Promoção comercial. comercial. E o dropshipping também. Dropshipping, né? Dropshipping, que é aquela. Isso aí é uma moda agora, né? Você não tem produto nenhum, você vende o produto que alguém vai passar. Então você compra lá. Outro dia eu comprei um pendrive que vinha com não sei quantos mil joguinhos da época. Tem do jogo do Atari, tem do PlayStation. Nossa. Um negócio sensacional, assim. E. E aí era estilo dropship. Você compra Dropshipping. ali, o cara vende o que não tem, aí depois ele demora 60 dias pra te entregar. Aí ele vai atrás. O que você quer? Eu quero tanto, então vou atrás agora. Não, Mas, e isso aí é totalmente necessário também, né? Porque até questões assim, julgamentos, né? Que é aquele caso do Butan, se eu não me engano, do sapato vermelho assim, da lá, por marca, exemplo, da né? marca contra a Amazon, por exemplo, que assim, é necessário também para delimitar a questão de responsabilidade, né? Não, Com o então, a questão do pessoal, os dropshipping aqui, marketplaces. eles falam justamente assim, que o influencer ele é responsável pelos produtos vendidos ao consumidor. Uhum. Mesmo se for um problema da entrega, do fornecedor. Agora, olha que interessante, né? E por quê, né? Se vai puxar isso pro Brasil, quando eu estou vendendo ali na minha, seja no meu canal do YouTube, ou Uhum. no Instagram, no meu perfil no Instagram, etc., ou no TikTok. Eu tenho que falar mais TikTok, senão fica parecendo que eu sou antigão, sabe? Aliás, TikTok já tá. Ou eu tô vendendo no No Discord, que Discord, né? seja. É. Mais atual ainda, né? Você tá ali vendendo aquele produto, você tá na cadeia de consumo, você é o fornecedor. Você Sim. tá, mesmo que você não seja fabricante. Então ali você vai ser responsável. E aí o que ele tá dizendo é deixando claro que o influencer, quando faz esse tipo de atividade, ele é. E volta para aquela linha do cupom, né? Que eu Sim. tava falando justamente. Você tem o cupom ali, quando você oferta o cupom, você tá também na cadeia de consumo. Sim, e tem influencer que o nicho dele de produção de conteúdo é só dropshipping. Por exemplo, tem o Barone, se eu não me engano, que ele é bem famoso a respeito disso. Você vai entrar no TikTok Mas dele, tudo que você alguma fala questão. aqui de influencer, o nosso amigo, ele vai lá e balança a cabeça, sabe tudo, cara, sabe tudo. Vai ser o próximo convidado, vai sair da mesa, ele vai ter que sentar aqui para falar com a gente o que ele sabe tudo. Você tá falando, eu nem sei quem que é, Não, e ele depois, ali, ó, tá... não, depois eu recomendo. O Barone é um cara assim que o pessoal sempre fica zoando, né? Porque ele tem um Jetta parado, assim, ele rebenta esse Jetta, bate no Jetta e vai passando coisa de carro no Jetta. Ah, eu Mas ele vou vende produto para carro? pra tudo, tudo. Qualquer coisa que seja dropship, qualquer coisa chinesa, ele tá vendendo. Qualquer coisa mesmo. E assim, aí ele pega, funciona esse produto. Entra aqui no meu link e tal, pra você já comprar o produto. Então, querendo ou não, é um Ah, dropshipping não, é descarado. um e-commerce, É um né? e-commerce. Então é necessário sim ter esse tipo de regulamentação. Só que ele trata como se fosse uma produção de conteúdo. Aí o cara, por exemplo, o cara não, ele entra no link, ele compra o produto não chega, ele vai reclamar, o fornecedor não existe, e ele É, tá bonitão lá ganhando dinheiro, porque o cara comprou a partir do link dele, né? exatamente. E isso é muito complicado. Outro ponto aqui da lei também que fala, que é bem importante a gente falar, questão de nicotina também. Que, querendo ou não, tem uma vedação. E assim, teve um tempo atrás, assim, que eu não. Assim, apareceu o vape saudável no Instagram. Ah, eu vi isso, Não sei se cara. você chegou a ver Eu, isso. é, eu vi a polêmica, assim, do vapor saudável, né? É, E aí começa, eu vi, mas não sei se foi um médico comentando um absurdo dessa... e assim, imagina isso. Assim, minha geração, cara, é um absurdo com esse negócio de vape. Assim, toda hora mesmo. Você vai em qualquer lugar, vai ter alguém com vape. E é complicado ainda mais porque cigarro, por exemplo, a gente não vê na televisão. Eu não, eu desde quando eu me entendo Cigarro por gente, conseguiram, né, lá sim, atrás, com uma restrição maior da publicidade, tudo, mas também eu acho que aí houve uma evolução da sociedade em si, e não mais comprar. Acho que eu acredito que teve uma queda de sim. consumo significativa, né? Não, e a minha geração fuma muito.
conheço um pessoal que eu vejo tem um Do, boom o enorme. vapor, né? O vapor, O principalmente. vapor. Agora imagina uma questão assim, Porque o vapor que pode entrar em qualquer lugar fumando, o pessoal fuma em qualquer dentro da lugar. O boate, da pessoal fuma dentro da balada. boate, fuma em qualquer É, lugar. porque aí virou a forma do cara fumar sem ter que sair lá pra área de Sim, fumante, não né? fica com aquele cheiro de carbono, Mas né? De vicia, né? queimando. Vicia da mesma forma que tem nicotina. E assim, aí pega e fala, um vape normal, uma publicidade, um produto de nicotina. Fala, não tem nicotina, não importa. Um produto específico, uma publicidade do Instagram. Passando assim, sendo na televisão, a gente não pode ver uma propaganda da Marlboro. A gente vai ver Marlboro aonde? Na Fórmula 1. E olha lá. E em alguns lugares nem tem, Em né? alguns lugares nem tem. Nem Então, pode mais. isso é complicado, porque para uma criança, um vape é um brinquedo. É como se fosse só pra bolinha. Aqueles brinquedos que você ganha em festa junina. E isso é mais complicado ainda, porque vai gerando uma opinião pública que aquilo ali é É ok. normal. É normal. É. E eu gostei muito a respeito dessa legislação francesa por realmente mostrar que não, a gente já superou isso. Porque às vezes É. parece que a gente tá retroagindo, E sabe? ela traz na lei francesa, está trazendo assim, as consequências de responsabilização, né, do influencer, ele vai responder por aquele conteúdo e também tem multa, né, a multa Sim, para as agências, ele tem que ter representante também em solo sim. europeu. Tem multa e pena também, né? Qual que é a pena A do vedação é pena de 2 anos e para que a gente tem que tomar cuidado, né, no vedação para ele caso. não postar, Ele ele não não poder postar. De postar vedação mais. seria 2 anos. E os cuidados ao compartilhar, no caso, informar que é publicidade, ou informar que teve modificação de inteligência artificial, ou de Photoshop, por exemplo, pena de 1 ano e multa. A multa da vedação, né, no caso, seria de 300 mil euros. E no caso de não informar que foi publicidade, alguma coisa, seria de 4.500 euros. Não sei como é que eles vão atualizar essa questão, não sei como é que funciona a questão da economia de lá. Mas assim, a gente pode ver que vai ter até um marco penal a respeito de influencer, dessa responsabilidade. Não sei se aqui no Brasil vai adotar dessa questão. Eu acho até um pouco complicado, né? É, Trazer eu uma tava pena a pensando. respeito Não, eu disso. tava pensando aqui já numa outra coisa também, por exemplo, na responsabilização, quando ele fica, ele tem uma pena para ele não poder anunciar mais, né? Sim, Aí eu tenho que proibi-lo, então eu vou notificar, vamos pensar no enforcement, né? Eu vou notificar o provedor para que o provedor retire o canal dele do sim. ar. Quando a gente vai falando de Google, Facebook, né, da Meta, eu tenho Uhum, até hoje, hoje tem escritório no Brasil e eles sim. já não, assim, e esse tipo de situação eles até cumprem. E agora, quando a gente vai falando, o TikTok eu acho que não tem ainda escritório no Se eu não me engano, também Brasil, não tem. não tem escritório no Brasil, e aí se eu tiver que cumprir uma ordem no TikTok, vai ser aquela mesma luta lá do Xandão lá com o É, com o Telegram, Telegram. né? E falando a respeito disso, eu sou gerente de um grupo sou administrador de um grupo do Telegram, com 200 mil pessoas e eu fico jogando publicidade. Será que eu vou ser considerado como influencer ou não? Será que essa lei vai aplicar? Foi uma coisa até que eu pensei aqui agora. Então, eu não vi nada na lei francesa definindo, assim, questão de por quantidade. Ela só Sim. fala para aquele que, a pessoa natural ou jurídica que promove essa propaganda, né? Então, Uhum. assim, não tem nada em relação, igual, por exemplo, no de plataformas digitais, que aí ele Sim. define plataforma digital acima de, De, 1 milhão de ó, usuários. 1 milhão, 10 milhões, eu não. 10, Toda hora 10 eles estão milhões de modificando esse usuários, PL, né? E e também eles definem, né, com a plataforma de mensagens instantâneas, por exemplo, o WhatsApp, a plataforma de produção de conteúdo, Então, eu essas tô questões fazendo também. esse link, porque cada vez mais eu percebo que a gente talvez está caminhando assim para ter um código digital Uhum. brasileiro, porque se eu tenho uma regulação, se eu tô falando que vai ter uma punição e eu tenho que cumprir essa punição a partir e ela vai ser executada por um provedor, uma coisa é a Europa, que ele consegue ali ter um enforcement com um monte de empresas, Uhum. né? Se as empresas estão ali, têm um interesse, eles bloqueiam, uma série de punições que realmente motiva elas cumprirem. Quando a Sim. gente, infelizmente, no Brasil, essas empresas não têm cumprido. E aí vão vir empresas que estão em solo estrangeiro. Ah, eu tenho outro, Twitch, por exemplo, também não tem É, representação. Ah, viu Twitch. que tô moderna, Interessante. Twitch, Twitch é bom. Olha lá, viu? Essa foi boa, né? Essa foi boa. Já assisti jogo do Fluminense com o Casimiro no Twitch, pô. Então, o Twitch também não tem representação em solo Sim, nacional, e ele é o que mais tem influencer, isso é né? E verdade. ali, meu amigo, é vendo o tempo todo.
Sim, Cara, ali eu fiquei. Quando eu fui ver o que era esse ecossistema, esse mundo ali, eu fiquei impressionado. O Casimiro já era rico ali, não precisava nem ficar transmitido Copa do Mundo. O cara não, já era impressionante, que ele vendia ali. Eu vi um jogo jogo do Fluminense, com todo respeito ao meu glorioso tricolor, mas assim, não tinha muita gente ali assistindo, não. Mas os que tinham pagando ali porque ele deixa um pouquinho, né, na transmissão, era assim, um pouquinho se você assistir ali sem aí depois pagar dá um nada, depois você sub. tinha que pagar um tanto pro Aham. cara. E aí, cara, o que tinha de gente afiliada. Eu mesmo fui filiei ele na hora que eu queria continuar assistindo o jogo. Tá? Então, assim, e aí se eu tenho uma punição que eu não consigo fazer valer, Não adianta nada. e Não adianta aí, nada. né? E aí eu vou assim, lá na plataforma digitais, eu falo que ele tem que ser transparente e tal, mas eu não falo que ele tem que ter representação sexual nacional. Ah, mas isso tá lá no Marco Civil. Tá, Marco Civil para provedores de serviço de aplicações na internet tem que ter, ok, tá tudo bem. E quem que tá. Aí eu tenho uma lei pra Bet que não regulamenta a autorização e bota um requisito que o cara tem que estar em solo nacional, mas de repente o Marco Civil, essa Bet, se ela tiver como provedor de aplicações, ela já deveria ter, porque o Marco Civil obriga, tá? Detalhe, porque Exatamente. se ela é uma Bet online, ela é um provedor de aplicações de serviços de Exatamente. internet, então, sendo um provedor de aplicação de serviço, a ela cabe o Marco Civil da internet e também o decreto do e-commerce para contratação eletrônica. Uhum. Ela deveria ter representante de solo nacional. Quem é que está cumprindo isso? Pois é. Quem é que está proibindo? Cadê a fiscalização Aí, disso? aí que isso que A acontece? aplicação Mas aí o que específica. que acontece? Que é quando elas descumprem, e aí vem o judiciário mandando ordem para os provedores de conexão bloquear, ou para as lojas de app tirar esses aplicativos do ar, o que que a população faz? É uma autocrítica, tá? Uhum. A população toda vai contra a decisão judicial. Exatamente. Toda vai contra a decisão judicial. E nunca vai olhar porque, por exemplo, Telegram, que ele não colaborava, Google, durante boa parte do tempo também, não fornecia informações adequadas para punir terrorismo, Uhum. para punir crime contra criança. Sim. Cara, agora essa do Telegram foi por conta para combater os atentados lá no Espírito Santo das Sim. escolas, cara. Sim. E aí não Exatamente. fornece isso, mas não pode mesmo assim, mas ele pode descumprir. Então acho que talvez a gente precise, talvez quando se a gente unificasse todas essas legislações em um diploma único, né? Não não que vai mudar muito, mas é que talvez fique mais claro que, por exemplo, o influencer ele está numa plataforma que ela se submete ao Marco Civil. Então a gente consegue, para não ficar um emaranhado de, É. de, de, de notícias. Enfim, eu acho que, quem sabe, a gente hoje está anunciando aí um futuro próximo de ter um código digital brasileiro, né? E assim, querendo ou não, tem que ser um código muito baseado em princípio, né? Porque hoje tá assim. Ah, sem Daqui dúvida, né? 5 anos vai ter uma nova, novo tipo de comunicação específica, assim, que então vai ficar defasado. E como que funciona essa questão, né? Então tem que ter alguns princípios básicos. E o que que a gente já aprendeu nessa questão? Transparência é o primeiro de todos. Tem que ter transparência, não adianta, né? É que nem o. Esqueci o Samuel alguma coisa Brandel lá, aquele ex-ministro da Suprema Corte americano lá, que ele fala Ah, que do Rights to Privacy, esse Samuel. mesmo, o Samuel. Que Samuel. ele fala que a luz do sol é melhor dos desinfetantes, né? Deixa entrar, vamos ter uma questão de accountability privado, vamos ter transparência a respeito disso, vamos mostrar como que as plataformas funcionam. Porque a gente tendo transparência, a gente vai poder entender o seguinte, nossa, tá, a decisão ali do Xandão de tirar o Telegram, é, Não, não, questionável. Não tô nem questionado, falando. Eu tô etc. dizendo só É, em termos de contexto geral, não a não, decisão em si, né? não, exatamente. Só que o ponto que eu tava querendo entrar é o seguinte: a decisão ali, tirar o Telegram e tal, vamos analisar o seguinte. É, a minha opinião que eu tô formando a respeito dessa decisão específica tá sendo influenciada pelas grandes plataformas, ou eu realmente, por conta da minha construção política, Sim. tô conseguindo ter uma ponderação específica. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente tem que considerar tudo isso. Não é mais que nem aconteceu em 1919, lá com as cartas falsas lá do Arthur Bernardes, essa questão assim da República Velha, que a galera, por conta de um jornalzinho, criou uma opinião específica. Não, hoje em dia é muito mais massificado. Muito mais. Questão mundial, sabe? A gente teve Cambridge Analytica, teve todas essas questões assim no mundo inteiro que torna toda a população assim querendo ou não um bando de gado, né? Que a gente vai seguindo o que o algoritmo quer fazer. E a gente não tem transparência a respeito disso. E fica mais complicado essa questão política, né? Que é Eu difícil. acho que assim, a gente até para finalizar aqui, assim, o Sim. debate dá vontade de continuar, porque assim, isso vai assim, multiplicando em uma série de outros assuntos que, Sim. né, que estão interligados, mas eu acho que foi muito, muito prudente, assim, o que você lembrou em termos de princípio e que a gente
Se a gente pegar todas essas legislações, esses cenários que nós falamos aqui, todos têm um princípio, buscam a prestação de contas, a accountability e Sim, transparência, né? Então vamos lá. Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de sim. Dados Pessoais, o Regulamento Europeu, Marco da Inteligência Artificial. Artificial, também fala em transparência, fala em relatórios de impacto. O PL, seja da fake news ou PL da regulação das plataformas digitais, é sobretudo sobre Transparência. transparência. A lei francesa aqui, né, que talvez venha nesse efeito Bruxelas trazer para o Brasil Sim, também algo semelhante, tem esse aspecto de transparência. Eu preciso dizer que é publicidade. sim, Então, basicamente, nós temos legislações dizendo para você fazer o que é certo, né? É sim. tentar, é o que a lei, é o propósito legal, né? Você dizer aquela conduta que a sociedade entende como apropriada. Exatamente. E conduta apropriada é você ser zeloso pelo seu público, né? Eu acho que o influencer que tem responsabilidade, que está preocupado mesmo com o que ele faz, ele tem que. Aí não é uma questão se cassino é proibido, não. Ele tem que entender que aquilo pode. E não é só discutir moral, não. É uma questão de que pode dar um prejuízo sério para quem está assistindo ele. Então ele tem que ter um pouco mais de responsabilidade e deixar claro, olha, e não tá errado, o cara tem que ganhar mesmo, pode tudo estar um trabalho mesmo, Uhum. hoje já é um trabalho, assim, reconhecido, não tem dúvida alguma quanto a isso, mas ele precisa deixar claro o que que é publicidade, o que que não é. Inclusive, em relação à publicidade, eu vi esses dias o Antônio Tabet comentando como é que era aquele vídeo do Espoleto do Porta dos Fundos e que ele falava que aquilo lá não foi publicidade imediata, que eles Aham. tiveram a ideia e foi no Espoleto falar, ó, e aí, vocês querem contratar? De jeito nenhum, que absurdo, vai falar mal do nosso tal, e eles foram bancar, que eles queriam um restaurante emprestado para gravar, e falaram de forma alguma, e eles foram e gravaram do mesmo jeito. E aí depois disso ele tava comentando que se não for do jeito deles, é ruim, eles não fazem. Aham. Então se for lá pra falar bem, então às vezes eu já vi várias, você vê que é publicidade, mas eles começam ali, não é que é falar mal do produto, mas é com um jeito diferente, vamos Uhum. dizer assim. Cara, dá pra ser dessa forma. Agora, nessa legislação, isso aí tinha que ficar claro, e que o Porta dos Fundos não faz, ou seja, deixar claro lá embaixo que tem publicidade do produto tal, né? Sim. É aí se fosse perseguir essa lei francesa, ele vai perder um pouco do caráter de humor ali, né? Porque ele tá fazendo humor, tá dizendo lá embaixo, é promocional, é promocional, é promocional. Mas eu acho que se ele deixa isso de uma forma, ó, quase que a Siri entrou, pronto. Nossa senhora. Cara, e olha só, você falou, não sei, eu não vou nem repetir o que que ela tá pesquisando aqui não, porque vai virar polêmica aqui. Que você falou umas palavras aí que ela já achou que é política, trouxe um monte de coisa de política Nossa aqui. senhora, não. Ah, impressionante, Deus me livre impressionante. politizar isso, cara. Não dá, não. É, vai muito. Aliás, assim, e eu vou falar aqui, olha, como é que é o algoritmo. Ela trouxe aqui coisas que eu não falei exatamente agora. Ela tá Aham. ouvindo, ela na verdade, ela fez um apanhado do podcast Sim. aqui. Ela trouxe questões que a gente falou no início. Cara, impressionante, né? Assim, impressionante não que a gente não assusta mais É. com isso, não, mas eu achei só mal educado, viu, Siri? Acho que você É. pode entrar em outro momento. Mas é isso, assim, transparência, né? Transparência. Transparência, inclusive de quais dados que ela tá pegando, em que momento que ela tá pegando, e se ela pega dado mesmo quando eu falo assim que é pra desativar todas as conexões. Então isso é sério. Então a gente tá hoje realmente num momento que a gente precisa olhar com mais atenção pro algoritmo. E eu vi uma frase esses dias se eu não me engano, ele é colunista do New York Times, ele chama Uhum. Ian Bremmer, que pra mim assim foi definitivo, e ele comentando que eu tava estudando, relembrando esses aspectos das manifestações de junho e tudo, Sim. e ele tem uma frase sensacional. Ele falou o seguinte: olha, se você quer questionar o sistema, comece questionando o algoritmo. Perfeito. Perfeito. Pronto. Então hoje, se você quer ser ali lutar por seus direitos, quer ir pra rua, quer manifestar, etc., antes de ir contra o político A ou o político B, comece a questionar o algoritmo. E Exatamente. depois você vai saber se você quer ir contra o político A mesmo ou contra o político B, né? Acho que é esse o recado que a Exatamente. gente finaliza. Exatamente. Quer falar, deixar a sua última contribuição?
Não, a contribuição no geral já foi uma conversa muito rica, né? É, Querendo cara, é ou muito não. legal, né? Eu adoro, assim, a gente fica discutindo e vem cada ideia, né? Assim, Sim. a gente E é abre. até difícil ficar só na polêmica da Blaze, né? Porque, querendo ou não, assim, isso aí vai continuar acontecendo, infelizmente, né? É uma política brasileira. Não, não é política brasileira, né? É algo da Era narrativa, é sociedade, né? A muito legal, narrativa é né? Você engraçado. vê, eu fui, falei da Blaze, aí que eu disse que eu vi o vídeo do Perim, depois eu fui ver a resposta do Felipe Neto, comentada pelo Casimiro. Nossa, bom demais. Cara, e aí você vai vendo, assim, quando você vai se distanciando, você vai vendo. Cara, as narrativas são muito boas, os caras são muito bons comunicadores Sim, e as edições de vídeo, cara, quem não tá ali preparado, que não tá entendendo todo o cenário, cara, esse cara fala uma coisa ali, e aí de repente o Casimiro já tava falando tanto de cassino, que daqui a pouco eu tava procurando ver se, gente, será que ainda é crime mesmo? Será que não foi revogado o decreto que considera como jogo de azar? Não, deixa eu dar uma conferida, né? É seja, impressionante. E olha que a gente tá assim, né? Vamos dizer que a gente tá uma camada da população que a gente tá olhando com mais cautela tudo. sim, Imagina quem não olha. Cara, é nossa, o vídeo que vai dizer que é verdade o que o Felipe Neto falou e que o Peninho não falou. E o Felipe Neto falou nada daquele post do Renda Extra que ele não falou colocou. nada, Não, não não, mas falou ele nada. construiu todo um discurso lá que esqueceu, depois você nem quer mais, e você já tá com raiva do Peninho. Aí você vê o outro vídeo do Peninho. Aí entrou, cara. Não, aí assim, só pra gente encerrar, gente. Aí eu fui descobrir o tal de Xandão, cara. Nossa, Super Pelo Xandão, amor de nossa Deus, o senhora. cara dando palpite nesse assunto também. Assim, com todo Aquele ali, respeito ali ao público dele, mas, aquele ali é gente. difícil, viu? Cara, assim, eu falei, eu tô indo pra um debate raso, eu tô entendendo tudo que tá acontecendo, mas e pra gente entender esse cenário mesmo de influência. Gente, um grande abraço pra Até mais, vocês gente. e Obrigado, viu? até a próxima.